e só assistem, vou botar isso aqui para iniciar, tentar começar a gravar. Então, eu queria dar, assim, um desenho final do curso, né? Eu sei que foi um curso um pouco assim, a minha ideia era ler a origem do drama barroco. Na verdade, eu fiz o curso um pouco modelo de grupo de estudos, já não estava muito assim, como é um tópico, eu não estava muito preocupada em ter essa coisa da carga horária completa e tal. Então, ficou um pouco assim, uma aula para ler algumas coisas, ficou bem, assim, não leve, porque esse texto não é leve, mas eu acho que a gente consegue terminar o texto, né, o texto do drama barroco. Hoje eu queria ler para vocês essa parte que a gente parou, que tem os dois termos que eu acho que são importantes, que é a ideia de história natural, que é o que eu vou falar agora, e depois a exposição monadológica, a monadologia. E a gente queria tratar disso mais, talvez, no final dessa aula de hoje, um pouco sobre a questão da monadologia, inclusive retomando a questão da monadologia em relação a um modelo metodológico cartesiano, para voltar para o começo, no certo sentido. E aí, então, seria a aula de hoje, dia 4. Aí a gente tem mais uma aula dia 11 e uma aula dia 18. Dia 18 é o último dia de aula, porque, na verdade, as aulas acabam dia 22, não dia 28, né? Dia 28, essa semana já é a semana de entrega de notas. Eu vi isso depois. Eu achei que o último dia de aula era dia 28, né? Eu até falei isso para vocês. Aí no dia 18, que seria então o último dia de aula síncrona, e a gente pode, se vocês quiserem depois, talvez fazer um fechamento na quinta-feira, quinta-feira, dia 20, quinta-feira, dia 20, eu já tenho aula na EAP, mas pode ser também, a gente pode conversar. Aí a gente faria o fechamento do curso, que seria a noção de Kunstwollen, de querer artístico e não fazer artístico, como ele fala no final ali do texto, e também dando um fechamento, porque aí ele tem aquele parte final, que é expressionismo e barroco, na verdade, em que o Benjamin retoma várias questões que ele já tinha tratado de método, né? Por exemplo, a questão da empatia, que ele novamente volta a criticar, essa noção de uma dimensão empática da recepção das obras. Inclusive, hoje, ele, numa das notas, ele cita o próprio texto dele da tradução, da tarefa do tradutor, que eu li para vocês a aula passada, em que ele fala que a pior maneira de conhecer uma obra, ou que não diz nada sobre um objeto artístico, é tomá-la por sua recepção. E ele está, evidentemente, fazendo uma crítica não só essa posição empática do crítico, mas ao que depois vai ser a teoria da recepção, né, que é uma teoria, enfim, que é uma teoria literária, né, uma teoria da literatura, que vai tratar as obras de um ponto de vista mais sociológico, histórico, como elas foram recebidas pelo seu tempo. Então, o Benjamin acha que esse tipo de historicidade é uma historicidade externa à obra, é a historicidade na qual a obra está posta, mas essa historicidade e não história, né, não, é para mandar o trabalho pelo aprender. No cigarro eu não consigo mexer, gente, porque o meu computador, enfim, ele tem que ser atalho do teclado, mas os atalhos do teclado estão desligados. Então é para mandar lá pelo aprender. No aprender. Também sabe por que não aprender? Porque no aprender eu já sei se eu colocar o trabalho lá, e aí coloca em PDF, porque aí eu já comento no próprio trabalho, e vocês conseguem ver depois o comentário. Por e-mail, às vezes se perde, e-mail é uma coisa meio assim, né? Você não consegue responder. Ali já é automático. Senta, lê todos os trabalhos e já manda um comentário. Então, eu acho que fica bem. Vocês vão entregar o trabalho dia 22 e até dia 28, provavelmente vocês já vão ter algum comentário, alguma coisa que a gente conversa sobre o trabalho. Evidentemente, um feedback sobre o trabalho, né? Então, é isso, pelo aprender. Então, seria esse o fechamento, né? Dia 18 a gente falaria sobre essa noção de Kunstwollen. Eu vou colocar, então, lá para vocês o próximo texto que a gente vai ler, a monadologia, que eu vou comentar agora, claro. Eu vou colocar o texto um monte de gente já tem, porque eu já li esse texto com vocês várias vezes, que é o texto do Hegel, que, na verdade, não é Hegel, tá? Todo mundo confunde, é Hegel, que é esse texto que o Benjamin está tomando, que é o da arte tardo-romana, exatamente das partes em que esse texto fala da noção de Kunstwollen. Depois o Benjamin retoma esse texto no texto sobre o cinema, o famoso A Obra de Arte na Sua Reprodutibilidade Técnica. E esse texto, que é pouco tratado por pessoal da filosofia, inclusive porque ele não é um texto de filosofia, é importante porque eu acho que a noção de origem
ela tem esse fulcro de pensar uma época enquanto sua vontade de arte, ou seja, ela pensa uma época como uma espécie de força imanente a essa própria época. Ou seja, eu não estou preocupado com a recepção de uma obra, ou seja, o que a obra significou no seu tempo. Eu estou preocupado que a obra, ela é essa própria mônada, vamos dizer assim, que carrega nas suas relações internas formais índices, elementos sígnicos, formas, alegorias, se vocês quiserem, dessa historicidade da qual ela devém, que é essa noção de origem. Então, eu queria tomar hoje uma noção que sempre me intrigou bastante, e aí eu achei aquele texto que eu deixei lá para vocês lerem, não sei se vocês leram, tudo bem, eu sei que não, às vezes não dá tempo, que é o texto, a ideia de história natural do Adorno, que é o texto de 32. Vocês sabem que o jovem Adorno, quando ele começa a sua carreira, ele está muito influenciado por esse livro do Benjamin, pelo drama barroco, tanto que esse livro aparece muito claramente na interpretação do Adorno do Kierkegaard, que é uma das primeiras obras do Adorno. Esse texto, a ideia de história natural, ele está a tradução mais, né, que deve ser uma tradução mais abalizada, porque daqui eu não conheço tradutores, está no volume dos primeiros escritos que saiu agora pela Unesp. Aí eu só peguei essa tradução aqui que eu achei na internet, porque primeiro que eu não tenho esse livro, acabou de sair, é caro pra caramba, R$ 99. A dor não dando lucro lá para a Unesp. E porque também é um texto que é auxiliar, não é o texto exatamente que a gente vai tratar, tal, que é, na verdade, uma palestra que o Adorno faz, tentando tratar dessa ideia de história natural. Que conceito é esse de história natural? E vocês vão ver que o Benjamin diz, né, que a questão aqui, a questão dessa origem de uma noção de história natural. Na verdade, o Adorno cita trechos inteiros do livro do Benjamin, um parágrafo inteiro, que na verdade não é da parte que a gente está lendo, que é a parte em que o Benjamin diz que a alegoria ela expõe a face hipocrática da história, né? Essa face proto-histórica, né, dessa natureza da história, e é um pouco essa questão que eu queria tomar para vocês. Então, o conceito é o do Naturgeschichte. Naturgeschichte, ou história da natureza, ou história natural, é um termo que parece um pouco ambíguo, é quase uma espécie de oxímoro barroco, né, porque ou é história ou é natureza, né, a gente está muito acostumado a pensar nessa distinção. Inclusive, e aí retomo um pouco depois a crítica que o Adorno vai fazer depois, muito baseado também nesse prefácio, há uma distinção, há uma relação que vai se fazer, principalmente os autores que estão conversando com Benjamin Adorno nessa época conversando como contraponto, né, que são os autores do Círculo de Viena, e nesse texto o Adorno faz uma crítica mais propriamente à ontologia fenomenológica, mas não a esses autores positivistas, mas os positivistas que vão, lógicos, que vão começar a pensar um único método para a ciência. Se a ciência ela tem um método, que é essa análise lógica da linguagem, e essa ideia que já vem um pouco da questão do Descartes, tal como está sendo criticada pelo Benjamin, que é essa ideia de que eu tenho um método, e se for verdade, essa verdade ela advém nesse caminho metodológico, ou essa rede eclética de sistemas em que a partir dos quais eu produzo uma verdade, né? Então, essa crítica, e o Adorno vai fazer essa crítica mais posteriormente, nos anos 60, quando ele estiver fazendo aquela polêmica com o Popper, que ele diz que você tem que sempre pensar que existe um método que pode ser válido para a história natural, para aquilo que a gente chama de história da natureza, que é a biologia, a ciência a física, mas existe um método que é o método das ciências do espírito. E você não pode confundir esses dois âmbitos, né? Você não pode carregar os métodos, as formas de pensar a história, a natureza, para dentro da história. Mas, ao mesmo tempo, aqui nesse texto, em um outro texto que eu também acho bem interessante como contraponto a esse, que é o texto do Adorno que chamou O Progresso, que também é bem posterior, ele é contrário, nesse texto ele fala muito claramente a essa distinção muito clara entre natureza e cultura, ou natureza e história. A natureza estaria de um lado e a natureza seria aquilo que é, ou para falar como um fenômeno, Heidegger e tal, a natureza é a physis, é aquilo que é, aquilo é o ser,
e a história é uma construção convencional, é uma construção secundária que se espelha ou antepõe ou se coloca lado a lado, mas não se mistura com a natureza. Então, se a natureza é aquilo que é e sempre e não pode não ser, como diz o Parmênides, né? E não vale lembrar que o Heidegger depois vai ser o leitor de Parmênides, e a história é o devir, é a contingência, é aquilo que veio depois, tal, que é entendido como historicidade, ou seja, essa espécie de história transformada num termo conceitual que ele também vai criticar pela ontologia fenomenológica. Então ele vai dizer, né, por que eu estou retomando isso? Porque a questão ontológica é essa pergunta pela origem também. Essa origem daquilo que seria o solo primeiro, a partir do qual a história se constrói e que se colocaria, num certo sentido, fora dessa historicidade. Um pouco aquilo que eu falei para vocês na aula passada, de como o Foucault, lendo Nietzsche, fala de como Nietzsche, às vezes, mas não sempre, usa a palavra Ursprung. Ele usa Ursprung como uma espécie de pudendorigo, né? Uma espécie de mito de origem, né? Mito originário, que se põe fora da história, que se põe fora de qualquer trabalho de genealogia, portanto, de construção histórica. Só que aí você está quase separando história e genealogia. Então, no Adorno, ele vai falar nesse texto de 32 que a questão, ele se põe, essa questão da história natural, no terreno da ontologia contemporânea, ou seja, num terreno que ele entende como mítico, nessa coisa paralisada, dada, e vale lembrar, e a gente falou várias vezes, né, que a gente está aqui perto de Jung, perto desses vários autores que, nesta época, estão pensando um novo arcaísmo mítico, então, desse terreno mítico. E superar a separação moderna entre sujeito e objeto, que é um pouco essa questão que vai aparecer para a fenomenologia. Você se lembra que a fenomenologia diz as coisas mesmas, né? Então vamos superar essa distinção sujeito-objeto, tal como foi dada para nós, como nos foi legada pela modernidade. E eu cito o Adorno na página 2, ele diz: a substituição de uma filosofia que pretende dissolver todas as determinações do ser em determinações do pensamento, ou seja, uma filosofia da representação, tudo aquilo que é do ser se dissolveria em mera representação do pensamento, seria, portanto, da ordem da posse do próprio pensamento, e crê poder fundar toda objetividade em determinadas estruturas fundamentais da subjetividade. Então, a crítica a esse tipo de filosofia, que também é empreendida pela ontologia, que também é a mesma crítica a mesma crítica não, é a crítica também que o Benjamin vai empreender a esse modelo de subjetividade na qual a determinação do objeto ela é meramente, ela faz parte meramente de uma estrutura subjetiva e você perde exatamente essa dimensão do ser, porque o ser se torna uma ação de posse do sujeito, né? O sujeito se aposta dessa representação. Então, essa mesma crítica, ela é empreendida pela ontologia. Só que o Adorno faz uma crítica que a ontologia a ontologia fenomenológica vai empreender, e é isso que é importante, porque é muito próxima à questão tal como ela aparece no texto do Benjamin e no texto do Heidegger, a origem da obra de arte, por exemplo. Então parece que eles estão falando da mesma coisa, né? Então eles estão falando do mesmo movimento. Para o Adorno, como eu disse para vocês, o Benjamin não tem tanto essa marca da crítica a Heidegger, mas para o Adorno isso é muito claro. Não é o que está ocorrendo aqui na crítica do Benjamin, muito pelo contrário, porque essa ontologia, para o Adorno, ela vai criticar essa subjetividade, mas se manter na ratio, ou seja, na racionalidade moderna. Então, portanto, ela critica a subjetividade pela subjetividade. Então, ela não consegue escapar, essa crítica ontológica contemporânea, dessa própria subjetividade de onde ela está criticando, a partir do qual ela está criticando. O Adorno, então, critica essa ideia de uma certa tautologia que a fenomenologia produz, que ele está criticando, na verdade, uma ideia de círculo, né, como Heidegger diz, essa circularidade, que, na verdade, o círculo não precisa necessariamente andar reto, então parece um pouco que a gente está se aproximando do Benjamin, mas ele diz que essa tautologia fenomenológica, né, que é a história como historicidade e o ser como essa historicidade da história, enfim, então, que vocês vão ler depois a tentativa do Heidegger de pensar ser e tempo e tal.
Então, Adorno critica a história como historicidade e o ser como categoria vivente, physis, tal como aparece nos, nos críticos ontológicos, porque você não consegue escapar ao círculo da identidade idealista que se quer criticar, porque você tem a physis por um lado, a historicidade, a história como historicidade do outro, então você tem uma natureza estática e paralisada como uma espécie de solo originário, e a história da historicidade, que é o desenvolvimento do esquecimento do ser, do outro lado, e é um vão entre esses dois elementos, ou seja, você continua na ordem da cisão, você continua numa espécie de ordem da identidade, porque você quer que o ser concorde com a sua própria essência, então ele diz que você critica de dentro dessa própria, dessa própria subjetividade que você está querendo pôr em questão. Essa é a crítica dele, num certo sentido, porque para Adorno, e aí eu vou citar aqui, eu diz, o ser como categoria da identidade idealista que quer criticar, né? A separação, e aí eu vou citar porque as palavras do texto de vocês também estão grifadas, aus Sonderung, né? A separação de aus, de pôr-se fora, de pôr-se separar entre a estática natural e a dinâmica histórica, que acaba, e aí ele, é uma outra palavra, é Absonderung, né? Enfim, que acaba, então, e no texto está traduzido das duas vezes, por separar, que acaba, portanto, segregando, né? É mais forte. Isso tudo eu perguntei para a Benedetta, tá? Então, uma palavra é separar e a outra é segregar. É, é uma coisa, é uma apartar, é isolar. Então, aquilo que é uma separação entre natureza estática e dinâmica histórica, que é a historicidade do ser e a physis, e elas se relacionam circularmente por essa historicidade, né? Como ele fala assim, se você separar essa estaticidade do ser, que o ser é, e a dinâmica histórica, acaba por apartar esses dois momentos, acaba por produzir uma outra cisão, uma cisão radical entre esses dois momentos, e cria, por fim, e Adorno vai dizer, é por isso que Heidegger voltou à leitura de Hegel, uma espécie de má infinitude, de de mau espírito, ele diz, né? E tudo bem, Cláudia? Mas está tudo bem? Então, depois fica lá gravada, se quiser dar uma olhadinha. Então, esse eu estou só reproduzindo o texto, a gente não vai entrar muito nesses detalhes do texto, não. Então, o pouco que ele diz é que essa separação, ela produz, na verdade, uma cisão, que é uma má espiritualidade, é uma relação espiritual. Então, ou seja, querendo criticar a separação entre natureza e história, que teria se dado uma vez no princípio da metafísica, querendo superar essa distinção entre sujeito e objeto, o que a ontologia contemporânea faz nessa circularidade de manter apartado uma natureza que é paralisada e que para o Adorno é mítica, então ela é um mito, também para o Benjamin, como vai aparecer depois no Goethe, e uma história como dinâmica, e manter ambos os lados apartados, separados, esse apartado acaba sendo uma segregação, uma espécie de vão, uma espécie de separação radical entre essas duas partes que não se encontram mais. E para o Adorno, o que é preciso fazer, e por isso que eu citei aquele texto que ele chama o progresso, eu falo um pouquinho dele daqui a pouco, é preciso então transformar a história, essa história concreta, que é entendida pela ontologia como mera contingência, como a história dos entes, como a história das coisas, como história menor, no sentido de não ser a história essencial, essa história concreta, que é a história meramente factual, da facticidade, né? Então, se colocar essa história como apartada e ficar procurando hipostasiar elementos aí dessa história, enfim, que ele fala dessa contingência, é preciso pensar que essa história concreta, ela é, na verdade, uma natureza dialética, ou seja, uma natureza dinâmica. Então, pensar que você não tem que apartar esses dois elementos, a história de um lado e a natureza do outro, você não tem que pensar a natureza como aquilo que sempre é, a physis como sempre dada, a essência do ser, e a história como é um devir contingente, dinâmica, mas sim pensar uma dialética, outra, em que haja uma reconciliação desses dois polos, em que um passe para o outro, então que a natureza seja também dinâmica e que a história carregue elementos naturais
também esses elementos proto-naturais, como vai dizer o Benjamin, não necessariamente separados, né? Não necessariamente como uma espécie de espelhamento separado. Por que eu estou falando dessas questões aqui para vocês que eu falei do progresso? Desse texto do Progresso, que é um texto posterior, do Adorno, ele exatamente vai bater um pouco nessa tecla, em que há todas as críticas que foram feitas na noção de progresso, que óbvio que é uma noção problemática e é uma noção da racionalidade moderna, do esclarecimento, que é óbvio que se perdeu numa instrumentalização, e a própria noção de progresso ela é criticada como uma espécie de mito pelos positivistas, e por outro lado, a noção de progresso ela cai numa espécie de vertigem evolucionista, em que progresso é simplesmente o acúmulo sem sentido de partes, né? Então você teria, sim, essa crítica fazendo a noção de progresso, mas ao mesmo tempo, o Adorno diz que você não pode perder a dimensão de que a cada passo de avanço de dominação da natureza, precisa existir um passo de reconciliação com essa natureza. Então, é esse o elemento dialético. A história e a natureza, elas precisam trabalhar dialeticamente nesses elementos de reconciliação e não manter-se apartadas. Ou seja, eu tenho uma natureza e uma história que eu mantenho separadas. Na história se perdeu, portanto, a dimensão da verdade do ser, e essa dimensão da verdade do ser estaria concentrada, vamos dizer assim, num elemento paralisado, que é mítico. Como fazer, então, esses dois elementos circularem de um lado para o outro? E aí, então, essa primeira parte do texto, Adorno, na verdade, faz uma crítica à ontologia contemporânea, à fenomenologia, depois ele critica a ontologia pós-fenomenológica, que é a questão heideggeriana, que é exatamente essa tentativa de escapar dessa cisão sujeito-objeto, das cisões, né, de sujeito-objeto, natureza e história, criando um círculo de interpretação que, na verdade, simplesmente separa ainda mais e aparta esses dois elementos, né, sem pensar que elas podem, dialeticamente, estarem implicadas nessa ideia exatamente de Naturgeschichte, de história natural. Ela é história porque é natureza porque é história. Né? Então, exatamente essa questão que ele vai recuperar, e aí ele recupera essa ideia de segunda natureza, tal como ela aparece no Lukács. A segunda natureza, ela seria, então, essa natureza em que o mundo natural aparece como uma cifra convencional e ele é, num certo sentido, intransparente a esse vivente, né, esse homem que vive essa segunda natureza. Então, é como se a natureza ela fosse traduzida em cifras, né? Enfim, aí ele diz que a história paralisada é natureza, ou o vivente paralisado na natureza é um mero ter sido histórico, né? Então, ou você tem uma coisa, ou você tem outra, e aí ele vai falar que em Lukács, essa segunda natureza, ela aparece, então, como uma espécie de cifra intransparente, né? Ela aparece como uma espécie de dificuldade de compreender o que está por trás. Eu sei que ali há algo cifrado, mas isso não se dá a ver. E já em Benjamin, é o que ele vai recuperar, essa cifra, que é a segunda natureza, né, que é essa relação, então, de uma natureza que se perde para a subjetividade no sentido de uma físis completa e aparece como cifra, como algo a ser decifrado, em Benjamin vai aparecer como alegoria. E é essa questão. A alegoria, ela é essa cifra, vamos dizer assim, esse mundo cifrado, né, que eu tento encontrar numa certa simbolização, né? Mas essa cifra da alegoria, na própria alegoria, ela já carrega, né, como cifra a transitoriedade e a história. Então, a própria alegoria é transitória, porque ela tem um movimento interno. Isso a gente não vai ver, mas o Benjamin vai fazer uma crítica a uma noção romântica da oposição entre símbolo e alegoria. O símbolo seria aquilo que é estático, que é a físis completa, né? A natureza, em que o significado e o signo estão unidos, eles são um, e portanto não há nem nada de apartado. Enquanto que a alegoria é o signo e o significado separados, e eu tenho que fazer um movimento reflexivo para que eu olhe aquele objeto e saiba que ele significa uma outra coisa que não é ele. Então há uma espécie de movimento e, portanto, há uma dinâmica nessa relação alegórica, que não há no simbólico, tal como os românticos pensam, porque os românticos pensam que a alegoria é uma decadência do simbólico. E o que não o Benjamin faz? A alegoria, ela é a cifra
que carrega a historicidade da natureza e da história em si mesmo. Então, é uma decifração, a alegoria, desse movimento mesmo, de significação em relação a elementos que se perdem. Se a gente for pensar naquela ideia da nomeação, tal como aparece lá em Adão, né, como ele diz, o nome, evidentemente, não é, não, enfim, esse nome que é da ordem da nomeação, evidentemente não é um conceito, mas ele é essa tentativa de alcançar essa cifra dessa coisa da natureza também, né? Então, essa proximidade dessa coisa da natureza que, de alguma forma, eu vislumbro no nome, eu vislumbro na palavra. E é um pouco alegoria, que evidentemente já é de uma ordem decadente, né? Não é esse nome da nomeação adamítica, mas ela também faz essa função no segundo ponto, né? Ela tenta recuperar no seu brilho, que é um brilho fato, né? Um brilho fogo fato, porque brilha agora e depois se apaga, esse movimento que aponta para a verdade daquilo que está lá, mas que sempre recai novamente na coisalidade morta. Então é esse ciclo que está dado na alegoria. É por isso que a alegoria é da ordem do Saturno, ela é da ordem do Saturnino, enfim. Então, em Lukács, essa segunda natureza é cifra. Em Benjamin, a alegoria, como cifra, carrega a transitoriedade da natureza. Ela é uma cifra histórica dessa transitoriedade da natureza. A alegoria, e aí ele cita um exemplo do Benjamin, ele cita trechos inteiros do Benjamin, né? Ele cita essa alegoria do Benjamin, que é bem específica. Deixa eu ver onde que página que está, não marquei a página. Em que ele diz que a queda do tirano é também o pôr do sol. Então, é que a gente não vai ler, né? Mas se vocês forem ler, por exemplo, a gente leu no grupo de estudos o Calderón de la Barca. Por que eu estou sugerindo o Calderón? Porque os outros textos a gente não tem acesso a eles. É muito comum essas metáforas que passam da natureza para a cultura. Então, você fala das trombetas aladas, então é como se fosse pássaro, mas é uma corneta. Às vezes, então você passa de uma coisa para outra nas metáforas. Então, você faz uma metáfora que é história natural, como se você tivesse na cifra histórica brilhasse esse ser natural que está ali ainda implicado na dinâmica da história, porque também a natureza não é aquilo que esteve sempre lá, ela é essa transitoriedade. Então, num certo sentido, é como se esse anteparo, como o Adorno diz, do Lukács, dessa segunda natureza, que é uma espécie de cifra, na alegoria pudesse ser decifrada no sentido de que ela faz vir à luz algo dessa proto-natureza de onde ela devém. Embora ela não seja mais natureza, alegoria, embora ela não seja mais o nome, ela ainda pode fazer uma espécie de sucedâneo desse nome. Né? O Benjamin fala, no drama barroco, tem uma frase que eu acho muito bonita, deixa eu só recuperar aqui, que ele diz que... Não, está aqui, está aqui. Ele diz assim, ele fala que se esse teatro barroco, enquanto o drama secular não pode cruzar a fronteira da transcendência, ou seja, não posso mais alcançar a essência do ser, ele procura segurar-se dela por desvios como num jogo. O sonho se estende sobre a vida desperta como uma abóbada celeste. Então você joga a transcendência eu não encontro mais, então eu rebaixo na ordem do sonho e o sonho faz às vezes dessa transcendência perdida. Então a alegoria ela faz esse movimento de ser a cifra histórica, né, daquilo que ainda pode acessar, onde ainda pode brilhar como um certo anteparo aparente, aquilo que é da ordem da proto-história. Né? Então, por isso que também o Adorno cita esse trecho famoso do Benjamin, que está numa parte que a gente não vai ler do texto, mas que é aquela parte sobre a alegoria, exatamente. Né? Deixa eu só pegar aqui. Na verdade, eu vou citar como está no texto que a gente leu, né? Ele diz... não vou achar porque eu não marquei, porque exatamente é uma coisa que... Depois a gente vê isso, assim, eu queria só pegar esse trecho, mas...
deixa eu ver, tá aqui. Tá na página 6, ele diz assim... Não marquei, então não vou achar, então deixa pra lá. Porque ele vai dizer que aquilo que cintila na alegoria é sempre a marca da caveira, porque a caveira é proto-natureza e já história. Ela é a marca de uma subjetividade que, ao mesmo tempo, é natureza. Então, é aquilo que está mais próximo, o osso, né, a caveira, do estado da natureza, mas que também já é perpassado por essa biografia histórica daquele que esteve lá. E essa figura ela é uma constante nos dramas barrocos, se vocês se lembrarem, só de uma que é a mais famosa, a caveira do Shakespeare, né? Então essa ideia de que a caveira ela é a passagem e portanto ela é a cifra que permite que você tenha esse elo entre natureza e história. Então o que o Adorno diz? Então não é uma cisão, é história natural, porque exatamente é esse jogo ambíguo ou esse oxímoro, que é o termo barroco. O oxímoro é um jogo de palavras em que você mantém uma antítese forte, né? Então, história é natureza, o fogo é fogo frio, essas ideias que você junta duas ideias que são contrárias, e nesses extremos contrários elas se tensionam. Então é um pouco essa ideia da história natural, é história e ainda é natureza que já é história, e não uma cisão entre uma coisa e outra. Então, continuando, filho. Então, a alegoria da queda do tirano é similar ao pôr do sol, né? Essa ideia de história natural. Página 176 da Autêntica, deixa eu achar aqui. Eu estava procurando no texto do Adorno, porque ele cita... A gente falava, né, quer dizer, o Márcio que falava isso, que a gente devia fazer uma agenda do Adorno e do Benjamin com essas frases, né, que eles colocam assim, bem assim, né? Agenda Adorno, vamos fazer e vender? 179. No final da página. Final da página. Será que a gente está com a mesma edição? A história, com tudo aquilo que desde o início tem em si, de extemporâneo, de sofrimento e de malogro, ganha expressão na imagem de um rosto, melhor, de uma caveira. Essa que vai falar das faces hipocrática da história. Não, eu estava olhando 179, eu achei. Exato, é isso, essa ideia, assim... Aí ele diz, símbolo e alegoria estão um para o outro como o grande, mudo e poderoso mundo natural da montanha e das plantas para a história humana, viva e em contínua progressão. Ele cita, então, essa passagem para fazer a crítica. O símbolo seria da ordem da natureza, a alegoria seria da ordem da história. Então, é uma ambivalência, a ideia de história natural, apesar de ter aquela do Plínio, né? Mas assim, história natural é um oxímoro, porque a história é aquilo que não é natureza, no certo sentido, e a natureza é aquilo que não é história, não é historicizado, né? Deixa eu achar de novo, não achei de novo. Enfim, já. Enquanto no símbolo, com a transfiguração da decadência, o rosto transfigurado da natureza se revela na luz da redenção, então o símbolo teria essa ideia da natureza se revelando em si mesmo, na sua completude. Na alegoria, o observador tem diante de si a face hipocrática da história como paisagem, como proto-paisagem petrificada, que é a tradução do René, como paisagem primordial petrificada. A história, com tudo aquilo que desde o início tem em si de extemporâneo, de sofrimento e de malogro, ganha expressão na imagem de um rosto, melhor, de uma caveira. Então, essa ideia de que, na alegoria, a face hipocrática da história, ou seja, a face hipocrática é a face da morte, né? Da história, como aquilo que é proto-paisagem petrificada natural, ou seja, como aquilo que é da ordem do natural perdido ou historicizado, aparece exatamente na imagem da caveira. Depois ele vai dizer também, o próprio Benjamin, que a alegoria pode significar tudo, mas ela sempre significa, em última instância, a morte.
porque ela pode significar tudo nesse jogo de tentar encontrar exatamente essa cifra, né? E aí, eu peguei esse texto, porque se a origem não é um momento segregado da história, paralisado no céu das ideias, de modo mítico, né? Então, a origem é algo do céu das ideias, ao contrário, o céu das ideias só é atingido aqui a partir exatamente do elemento fenomênico histórico que constelado, ou seja, iluminado por essa ideia. Embora esses elementos concorram na aparência para a significação, os elementos míticos, é porque a origem é uma categoria, como diz Benjamin, completamente histórica, sem, no entanto, depender de uma historicidade causal, de uma historicidade externa. Então, ela é completamente histórica nesse seu sentido de historicidade natural. Então, ela é história e é, ao mesmo tempo, natureza. Então, um pouco esse texto do Adorno coloca exatamente o problema como esse termo história natural, essa ideia de história natural, aparece primeiramente para Benjamin, primeiramente para Lukács, depois para Benjamin, exatamente como esse anteparo de mediação subjetiva que se põe entre a subjetividade e a natureza, não precisa manter essa cisão. E eu também não preciso saltar para fora da mediação subjetiva para uma espécie de natureza estática em si mesma e mítica. Eu posso, dentro desse anteparo cifrado, encontrar os elementos naturais que exatamente vêm à luz por esse elemento cifrado que é a alegoria. Então, esse trabalho que o Benjamin faz pelo processo alegórico da história natural. E aí a gente pode ir lá para o texto mesmo do Benjamin. Vocês preferem que eu leia da autêntica ou da... Vou pegar da autêntica, vai ser. Se bem que eu marquei umas coisas aqui em alemão, então eu vou pegar as duas. Que é depois que ele falou da origem, ele vai falar exatamente o que seria a história como origem. Vocês conseguiram ler esse texto do Adorno? Eu sei que é um texto um pouco difícil, a gente não vai entrar nele agora, mas o que o Adorno está dizendo aqui? Eu não preciso ficar sempre para criticar a cisão sujeito-objeto, eu repor uma outra cisão, uma natureza estática do ser e a história do devir. Eu posso pensar que a própria natureza é transitoriedade e que a história e a natureza, elas se expressam dinamicamente a partir de uma relação dialética, em que, num terceiro passo, eu posso tentar uma reconciliação que sempre vai decair, porque no próprio caso da alegoria, a alegoria, assim que ela faz brilhar a significação, ela novamente volta a ser um elemento convencionado. Então, a convenção é a expressão, ela é essa mediação entre esses dois elementos. Então, o que o Adorno está propondo, como ele vai pensar também depois no progresso, é que é óbvio que eu tenho que criticar essa situação da modernidade, que é o que o Benjamin está fazendo ao criticar novamente essa questão do método cartesiano e do método moderno, por excelência, que tem, ao fim e ao cabo, a intenção da verdade. Essa crítica que está sendo feita pelo Benjamin, ela pode ser feita sem, no entanto, que eu caia numa questão originária, no sentido ontológico, de pular para fora da história e procurar acessar esse céu das ideias, ou seja, essas ideias estáticas e paralisadas, para além dos próprios fenômenos. Então, não é esse movimento que o Benjamin está fazendo. Ao contrário, ele está dialetizando a ideia e o fenômeno. Num terceiro, que é exatamente como esse fenômeno expõe a ideia e como essa ideia ilumina o fenômeno. Então, ele está trabalhando esse trabalho, esse movimento dialético, esse movimento dinâmico que passa de um polo a outro, exatamente tentando criticar a mesma dimensão cindida que é criticada pela ontologia da fenomenologia. Só que para Adorno, eu repito, o Benjamin não está tratando disso, a crítica fenomenológica, ela acaba recaindo numa espécie de instância mítica, porque ela pensa uma natureza paralisada para além da história e uma história da historicidade que está fora da natureza. E só fica pensa nesses dois polos. Enquanto que a noção de história natural, tal como o Benjamin vai acionar pela primeira vez nesse livro, quer dizer, ele aciona também essa questão lá nas afinidades eletivas, né, do Goethe, que está sempre essa questão de uma história, de uma dimensão mítica que
que está e não está na natureza e que se expressa muitas vezes nesse anteparo da beleza, da outil ou dos elementos da história, enfim, mas aqui aparece mais claramente quando ele vai dizer nessa parte, então, que a gente leu, que a gente vai ler, que vem logo depois da parte da origem. A história, enquanto ciência da origem, é a forma dos extremos, está na página 35 da Autêntica e 69 da, da do Roné. Eu vou só tentar desligar esse negócio que está fazendo barulho. Vocês estão ouvindo? Muito chato isso, hein? Não, mas está bloqueado. Não, peraí. Porque está fazendo isso. Tem nem conta da hora. Não consigo bloquear, gente. Então deixa para lá. Vocês estão ouvindo ou só eu que ouço? Bom, então a história filosófica enquanto ciência da origem, então a história filosófica, essa ideia da ciência da origem, porque a origem é completamente histórica, muitas então só sou eu mesmo. Eu fico ouvindo cair mensagem o tempo todo. Então que bom que vocês não ouvem, porque é bem, bem chato. Então, essa história filosófica, enquanto ciência da origem, então, o que é a história filosófica? É a ciência da origem, porque a origem são essas ideias, tal como elas se formam, desse material histórico que faz esse redemoinho, fica preso, vamos dizer assim, nessa correnteza e acaba produzindo, vamos dizer assim, essa ideia que não é relativa à gênese histórica externa da própria obra, né? É o barulhinho do Zap, então, o que eu faço? Eu não sei quanto, será que eu consigo desligar? Vou desligar o Zap aqui, depois eu volto, vou fazer isso. Tá, desliguei o Zap, peraí. Então, enquanto ciência da origem, é a forma que dos extremos mais remotos dos aparentes excessos da evolução faz emergir a configuração da ideia como totalidade marcada pela possibilidade de uma coexistência daqueles opostos. Ou seja, a origem não é a ciência da média. Eu não pego vários objetos, vários fenômenos e tiro deles uma média, e essa média é uma regra geral. Eu também não deduzo esses objetos diretamente de uma ideia que estaria no céu ideal, sem nenhuma relação com a historicidade. A ciência da origem, portanto, ela se configura exatamente desse ciclo dos extremos, do círculo dos extremos, né, como vai dizer. A representação de uma ideia não pode, e essa representação é da Stellung, tá? Então, só estou falando isso porque depois, duas vezes aqui nessa parte do texto, a palavra não é mais da Stellung, é representação mesmo. Então, e tudo é traduzido igual. A representação de uma ideia não pode, em caso algum, dar-se por conseguida antes de se ter percorrido virtualmente todo o círculo de todos os extremos nela possíveis. Então, na verdade, esse redemoinho de fragmentos históricos que formam essa ideia, que dão forma a essa ideia originária. Esse percurso permanece virtual porque aquilo que é aprendido pelas ideias de origem tem história apenas enquanto conteúdo substancial e já não como um acontecer que pudesse afetá-lo. Então, não é um afeto, uma coisa que é afetada, não é um efeito de uma causa externa. A história, ela é a própria substância dessa ideia, porque essa ideia ela é produzida desse caudão histórico, né? Desse caudal de elementos históricos extremos. Se vocês pensarem assim, o resto da tragédia renascentista, o problema da Contra-Reforma, o drama jesuíta, a alegoria, a decadência da linguagem convencional, tudo isso, o drama palaciano, tudo isso são os extremos que vão se juntando até formarem, vamos dizer assim, essa ideia originária que é o Trauspir, né? Que é uma ideia originária na qual todos esses elementos históricos vão aparecer configurados
como forma imanente, como substância dessa própria forma, e não como sua causa. Ah, mas é porque isso aqui foi causado pelo drama jesuíta, isso foi causado pela Contra-Reforma. Não, a Contra-Reforma, ela é explicitada, os elementos da Contra-Reforma, eles são explicitados pela própria forma dessa forma originária que é o Trauspiro. Então, o Trauspiro, na sua forma, por exemplo, o tirano, a decadência do tirano, que espelha o pôr do sol, esse elemento que é um elemento formal desses dramas, dessas histórias, que explicita um elemento histórico. Né? Então, porque foi formado por esse elemento histórico, mas não é causado por esse elemento histórico externamente. Bom, ele só conhece a história por dentro. Então, essa história é imanente, né? E não já como algo sem limites, mas antes no sentido de algo relacionado com o ser essencial, que permite caracterizada como sua pré- e pós-história. Todos esses elementos estão ali convulsionados como características imanentes a essa forma. Né? A pré- e a pós-história de tais seres essenciais, testemunho de sua salvação ou reunião na coltada do mundo das ideias, não é história pura, mas história natural. Então, não é história pura, não é historicidade, não é a gênese, mas é história natural. É esse elemento, então, que da história passa a natureza, e da natureza passa a história, essa história natural, então, em que essas significações, elas apontam, num certo sentido, para uma verdade, para uma essência que não é a mera historicidade contingente, mas que está implicado nela. A vida das obras e das formas que só adentro deste recinto protetor se desenvolve de forma límpida e não contaminada pela humana é uma vida natural. E aí ele vai para a nota 14, em que é exatamente aquele trecho que eu falei para vocês, da tarefa do tradutor, em que ele diz que uma obra nunca é bem conhecida ou reconhecida pela sua recepção, pela sua historicidade externa. Posso ler novamente? Que está até marcado aqui. Não está. Como ele fala dessa questão da tarefa do tradutor. Não está aqui, está no outro livro. Na tarefa do tradutor, que eu li para vocês a aula passada, e agora eu não vou achar, tudo bem? É uma bagunça aqui que vocês nem imaginam. Bom, que é um pouco essa questão de que uma obra nunca é bem conhecida se ela for, na verdade, reportada de maneira externa, de maneira não imanente, de maneira causal para o seu elemento histórico. Então, se você coloca a obra numa espécie de tempo histórico. E aí ele vai dizer que essas formas límpidas é uma vida natural, é como se isso tivesse uma natureza ou uma verdade em si mesma. Diga, Yasmin. Pri, você está comentando sobre a questão da recepção da obra, né? Aí, em algum momento, você falou da relação com a reprodutibilidade que ele poderia, então, estar trazendo, levando, né? Continuando a tratar o método como desvio lá na reprodutibilidade. E aí eu fiquei pensando que lá tem a questão da recepção quando há o surgimento da massa, né? Que vai ser analisado pela psicanálise também, né, que é esse surgimento das massas, né, e da arte enquanto valor de exposição, né, que vai ter essa questão, esse elemento também da recepção. Como é que você entende essa questão, assim, tentando relacionar ao mesmo tempo esse problema da aula de hoje? Então, mas eu fico tentando fazer conexão. É que eu acho que lá na reprodutibilidade técnica, ele está menos preocupado com a obra e mais preocupado exatamente com essa relação da percepção com essa obra, da percepção desatenta, da percepção como ela é movida pela montagem. Né? Então, eu acho que ele está mais preocupado com essa dimensão.
Agora, eu não vou, por exemplo, explicar o fenômeno originário, assim, a verdade de uma obra de arte, uma verdade do cinema, por exemplo, reportando a como as massas recebem esse filme ou esse cinema, nesse sentido da teoria da recepção. Na verdade, é uma relação assim, ali está pensando muito essa questão de como a percepção ela é moldada historicamente também, né? A partir dessas formas, inclusive, né? Das formas técnicas. Às vezes eu não saberia dizer exatamente, porque aqui ele vai dizer claramente isso. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Estava aqui em cima, que tem muitas coisas aqui em cima. Ah, tá aqui. Escrito sobre mito e linguagem, achei. Deixa eu ver. Como ele vai dizer dessa questão da recepção na tarefa do tradutor, que é para onde ele reporta, né? A tarefa do tradutor, ele diz assim: em hipótese alguma, levar em consideração o receptor de uma obra de arte ou de uma forma artística revela-se fecundo para o seu conhecimento. Não apenas o fato de estabelecer uma relação com determinado público ou seus representantes constitui um desvio. O próprio conceito de um receptor ideal é nefasto em quaisquer indagações de caráter estético, porque estas devem pressupor unicamente a existência e a essência do homem em geral. Da mesma forma, também a arte pressupõe a essência corporal e espiritual do homem, mas nenhuma de suas obras pressupõe sua atenção. Nenhum poema dirige-se, pois, ao leitor, nenhum quadro ao espectador, nenhuma sinfonia aos ouvintes. Então é radical, né, na verdade. Enfim. Mas aqui ele está pensando muito próximo, e aí depois ele vai falar em uma tradução. Uma tradução, ela se dirige ao leitor, já que ela é a saída de um modo, de uma língua para outra, né? Mas aqui ele está pensando um pouco que você pensar num receptor histórico para essa obra, e depois ele vai fazer essa crítica também a essa noção de empatia, eu me coloco no lugar do homem que recebeu essa obra do Barroco. Não é assim que você vai encontrar exatamente a verdade, o brilho da ideia nessa obra. Agora, na reprodutibilidade técnica, eu não sei se ele está tão preocupado com isso. Mas a gente pode depois pensar isso, porque ele fala também, num certo sentido, deixa eu pegar aqui. Ele fala, no certo sentido, na reprodutibilidade técnica, dessa vontade de arte, né? Que está bem no começo, peraí. Não, isso aqui é o Márcio Seligman, tá. Que ele vai. Eu adoro quando eu marco todas as páginas e aí você não cai com outra página nenhuma. É no terceiro parágrafo, né? A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, que ele diz assim: ao longo de grandes períodos históricos, modifica-se com a totalidade de modo de existir da coletividade humana também o modo da sua percepção. E aí ele joga essa percepção para dentro da obra de arte, e aí ele vai falar assim: a maneira pela qual a percepção humana se organiza, o meio em que ocorre, não é apenas naturalmente, mas também historicamente determinado. O tempo das invasões bárbaras, no qual surgiu a indústria artística romana tardia, a arte tardo-romana, e o Gênesis de Viena, que é um códice que foi estudado pelo Franz Hitchcock, que é um dos autores citados, depois vocês vão ver, pelo Hegel, tá? O Hegel vai, inclusive, fazer uma crítica a essa leitura do Gênesis de Viena. O Gênesis de Viena é um livro do Gênesis, tá? Ilustrado. Então, são as páginas ilustradas desse livro. Eu tenho algumas lá no texto que eu vou deixar para vocês. Então, e esse Gênesis de Viena, estudado pelo Rickhoff, foi uma espécie de divisor de águas na forma como se pensava essa arte tardo-romana, que é paleocristã, ela não é ainda a arte da Idade Média. E aí ele vai dizer, e continuar, que a tardio Gênesis de Viena possuía não apenas uma arte, mas também uma percepção distinta da antiga. Então, não é apenas um outro modo de arte que não devém, portanto, genealogicamente como decadência da arte antiga. Então, não é essa sua pré-história, né? A pré-história desse movimento artístico não está na historicidade que lhe foi contígua, nesse sentido. E também, não só é um outro modo de arte, como também atende a uma outra percepção. Mas essa percepção ela não é o receptor,
o receptor ideal. E aí ele continua. Os eruditos da escola de Viena, Hegel e Richthofen, combatendo o peso da tradição clássica sobre o qual essa arte estivera enterrada, a arte romana, foram os primeiros a chegar à ideia de, a partir dela, tirar conclusões acerca da organização da percepção no período de sua vigência. Ou seja, a obra de arte, ela carrega os elementos históricos que mostram, inclusive, essa historicidade de modo imanente da percepção que essas obras tinham na época. Por mais abrangentes que fossem seus conhecimentos, eles eram, porém, limitados pelo fato de que esses pesquisadores se satisfaziam em evidenciar a assinatura formal própria à percepção dos tempos da era tardo-romana. Eles não tentaram, e talvez não pudessem esperar, indicar as transformações sociais manifestas nessas modificações da percepção. Então, é como se esse objeto, né, esse objeto tardo-romano, ele fosse em si mesmo um fenômeno de origem. Por quê? Porque ele carrega esses elementos históricos, que são as invasões bárbaras, o cristianismo, o fim do Império Romano, não como historicidade extrínseca, mas sim como a sua própria forma. E eles colmatam, lhes dão uma configuração, que é o que o Hegel chama de vontade de arte própria, que não é ligada nem ao que veio antes, nem ao que vem depois. Então, não é um já não e nem um ainda não. É aquilo positivamente naquele momento. E a própria obra de arte, como depois a gente vai ver do Hegel, como ele tenta explicar, ela carrega esses elementos dessa percepção histórica. Então, mas você não vai entender a obra de arte pelo receptor como que a recebeu, nesse sentido. Então, é como se ele pensasse assim, o cinema, ele mostra, na sua forma, a própria construção da percepção do homem moderno, né, no certo sentido. Isso me interessa bastante, assim, que é a noção de atenção e desatenção. Tem um texto no livro da Jeanne Marie, não tem nada a ver com o que a gente está estudando aqui, mas tem um texto no livro da Jeanne Marie, naquele do Limiar, né, que fala da noção de atenção e desatenção. E eu tenho os textos do Cary, né, Jonathan, deixa eu ver como é que é o nome do cara, que também trabalham com isso, que trabalha com a questão da percepção no século XIX, principalmente, porque o Benjamin vai trabalhar bastante com isso, e também tem a ver com a noção de percepção insensível que está lá no Leibniz, como a gente vai falar depois. Não sei se ficou mais ou menos claro, né? Bom, eu tinha parado aqui onde ficou a vida natural, né? E fechei o livro. Cadê? Uma vez constatada na ideia esse ser salvo, a presença da história natural inautêntica, a pré e pós-história, é virtual. Já não tem eficácia pragmática, mas enquanto discurso da história natural e pode ser lido em estado de perfeição e quietude na sua essência. Com isto, é de novo determinado no antigo sentido a tendência de toda a formação de conceitos filosóficos, constatar o devido dos fenômenos no seu ser. Então, você tem o ser, que é a ideia de Trauspilo, a ideia de tragédia, a ideia de comédia, você vai ver o devir dos fenômenos nesse ser. Então, a pré e a pós-história são esses fenômenos naturais, vamos dizer assim, porque eles apontam para essa, não para uma historicidade no sentido da contingência, mas por uma historicidade no sentido da ideia, né? Que vão ser explicitados pela própria forma. Pois o conceito de ser da ciência filosófica não se satisfaz com o fenômeno, precisa de absorver toda a sua história. O aprofundamento da perspectiva histórica em tais investigações não conhece, em princípio, limites, quer no que se refere ao passado, quer ao futuro. Dá à ideia sua dimensão de totalidade. A sua estrutura marcada pela totalidade, em contraste com o seu inalienável isolamento, é monadológica. E aí ele vai para a exposição da mônada. Então, ela é fechada em si mesma, nos seus elementos imanentes, só que entreexpressa todas as outras mônadas e o todo constituído por elas. Depois a gente vai ver isso a partir do texto do Leibniz. A ideia, o que é uma ideia? Tragédia é uma ideia, comédia é uma ideia. Como essas ideias são produzidas? Por dedução? Por média? Não, elas são produzidas historicamente. Só que depois elas
elevam desse plano histórico, porque elas carregam para dentro da sua própria forma essa historicidade, e elas se transformam num vórtice histórico, que é essa noção de origem, que é também uma noção de história do agora, é uma história que não é a história contínua, é uma espécie de ponto nodal dessa história em que você cria uma forma, uma originária, e essa forma, ela fechada em si mesmo, ela entreexpressa o todo histórico de onde ela devém. Só que ela não devém desse todo histórico por uma causalidade externa. E aí ele continua: o ser que nela penetra, com a sua pré e pós-história, mostra, oculta na sua própria, a figura abreviada e ensombrada do restante mundo das ideias, tal como nas mônadas do discurso de metafísica de 1686. Em cada uma delas, ou seja, todas as mônadas, está no discurso de metafísica, depois a gente vê, a mônada carrega todo mundo no seu fundo, a mônada é uma perspectiva do mundo. Ela tem o mundo todo nela, só que ela enxerga o mundo segundo uma perspectiva. Então a ideia é isso, segundo uma perspectiva da historicidade que a produziu, ela enxerga todo mundo, ela enxerga toda a totalidade. A ideia é uma mônada, nela repousa pré-estabelecida a representação dos fenômenos com sua interpretação objetiva. E aqui a palavra é representação. Representação do latim. Então, aqui a palavra não é das telas. Aqui é realmente a palavra de representação. Ou seja, a ideia, ela espelha, portanto, como representação, o fenômeno, como sua interpretação objetiva. Quanto mais alta for a ordem das ideias, tanto mais perfeita será a representação nelas contidas. E aqui também a palavra é representação, que vem pelo latim. E assim o mundo real poderia ser visto como problema no sentido de que nos pede para penetrarmos de tal modo em tudo que é real, que daí resulte uma interpretação objetiva do mundo. Se pensarmos nesse problema e nesse mergulho, em nada nos surpreende que o autor da monadologia tenha sido também o criador do cálculo infinitesimal. O cálculo infinitesimal é esse mergulho, vamos dizer assim, naquilo que é real e na sua infinita dimensão que vai para o infinitamente pequeno, né, da sua infinita dimensão de particularidade. Então, ao mesmo tempo que ele pensa a mônada, ele pensa o cálculo infinitesimal. A ideia é uma mônada, isso que significa, em suma, que cada ideia contém a imagem do mundo. A tarefa imposta à sua representação, que é a palavra representação mesmo, não aqui é dastelum, a tarefa imposta à sua exposição é nada mais, nada menos que a do esboço dessa imagem abreviada do mundo. Então, você vai ter que mostrar como se forma a noção de trauspiro, a sua relação formal, é expor toda a imagem do mundo de onde essa imagem originária deveio enquanto vórtice de origem. Então, é um pouco aquilo que eu falei para vocês, não é mais a história ou a forma, mas é a forma histórica, não como sendo produzida historicamente, mas a forma como sendo uma espécie de espelho monadológico, porque tudo está jogado para dentro, e a gente vai ver isso depois na monadologia, do próprio movimento da história. Então, a história, que eu falei, ela é imanente à forma. Não como conteúdo externo, o texto fala da Revolução Francesa, o texto fala da Contra-Reforma. Às vezes não fala, às vezes está falando, e ele vai falar disso no drama barroco, está falando está usando um tema que é um tema mitológico grego. Só que esse tema mitológico grego, a forma, expõe a historicidade de onde vem essa história que está impressa na ideia originária. Então, a origem é um pouco essa ideia. E quando Hegel fala de Kunstwollen, ou seja, essa vontade de arte, essa positividade que existe em cada uma das formas originárias artísticas de um determinado momento, ele está dizendo exatamente que essa marca
positiva, né, dessa época, positiva em que sentido? Não é, porque eles não conseguiam fazer melhor, porque eles estavam decadentes. Não, era desse jeito porque essa vontade de arte está impressa nessa forma. Ela expõe, desse modo, a própria história desses homens, desse período. E ela expõe formalmente, né? Então vocês vão ver, o Hegel vai falar da passagem do plano, do plano, das sombras que mostravam o plano para as figuras recortadas do plano. Quer dizer, é uma coisa formal, é uma coisa que está dentro de um certo formalismo da história da arte, em que ele nota na forma, então, na verdade, só uma questão formal, um elemento que é da percepção e, portanto, de uma vontade de arte específica e histórica. Então, ele vai falar um pouco disso na introdução da arte tardo-romana. Volto a dizer para vocês, assim, o Vai na Gênese, o Gênesis Vienense, né, esse livro, na verdade, é uma época em que você está vendo a decadência de uma cultura clássica, que é a cultura da antiguidade, numa espécie de padronização, porque ela é uma indústria dessas obras tardo-romanas, e a abertura para o elemento oriental e o elemento bárbaro, que depois vai se configurar, né, pensando genealogicamente, na arte da Idade Média. Então, por um lado, a decadência da arte antiga, e, por outro lado, uma nova configuração do que vai ser depois a arte do românico, da Alta Idade Média. E aqui não tem nada, é só um momento de passagem e de pura negatividade, porque não é nem isso nem aquilo. É simplesmente eles perderam a fórmula e eles não sabem fazer, então é desse jeito porque eles não conseguiam mais fazer tão refinado como os antigos, mas eles ainda também não são uma outra cultura, é uma cultura intermediária. E o Hegel vai dizer que talvez fosse interessante não pensar nesse contínuo da história, mas arrancar esse período do contínuo da história, esse período de decadência, entre aspas, e pensá-lo na sua positividade. Ele não é um período de decadência. Nesse período, aquilo que se constituiu é próprio a percepção desses homens. Então, o Benjamin vai retomar esse termo com o Svoller para tentar pensar também como esse momento, que é o momento do Trauerspiel, como forma originária, também pode ser pensado como uma positividade em si mesmo. Em que sentido? Essa ideia originária não é a ideia da tragédia, não é a ideia da comédia, não é a decadência da tragédia, não é a decadência do drama, porque essa ideia de decadência e de evolução, ela é uma ideia de gênese, de genealogia nesse sentido historicista, mas é origem, porque todos esses elementos, evidentemente, concorreram para outra forma, mas assim que concorreram para essa outra forma, foram arrancados desse vórtice histórico e jogados para dentro dessa forma, como pré e pós-história. Então, a pré-história não precisa ser o que veio antes, pode ser algo que está longe historicamente, não está na continuidade histórica, porque de algum modo passa a ser ressignificado nesse momento histórico. E a pós-história pode estar longe também, pode não ser o que veio logo imediatamente. A pós-história do drama barroco é o expressionismo. Por quê? Porque, num certo sentido, o expressionismo carrega para dentro da sua forma também esses elementos que foram constituídos lá no barroco. E aí eu volto a falar para vocês, já falei, o Benjamin mesmo foi visitar o altar do Greenwald, que, enfim, passa a ser uma espécie de elo perdido desse momento. Na verdade, ele é quase renascentista, né? É uma pintura, mas uma pintura não normativa, não é o Renascimento italiano, é uma pintura nórdica, então ela é toda deformada, tal, ela é, entre aspas, feia, segundo o padrão de uma forma clássica. Então, mas ela marca, essa obra do Greenwald, algo que parece que cintila também no expressionismo. Não como empatia, não é porque o homem expressionista é empático ao homem barroco, não. É pela própria forma. Né? Então, o próprio Benjamin vai visitar esse altar, né? E, na verdade, é reproduzido. Depois eu trago para vocês, se vocês quiserem, a aula que vem. Ele é reproduzido por vários artistas expressionistas, esse altar
É Altardilha. Vou procurar aqui, tá rapidinho. Porque eu nunca consigo lembrar. O problema de não lembrar é porque eu também nunca vi, né? É retábulo de Eisheim. Eisheim. Eu nunca vi, então eu nunca lembro, né? Mas vou até pegar aqui, deixa eu ver esse vídeo, se esse vídeo é legal. Deixa eu botar aqui para vocês, senão... Não, para. Ai, voltei. Achei. Então, esse daí depois eu... Ai, gente, desculpa aí, gente, espera aí. Isso foi o YouTube que fez, tá? Desculpa aí. Com o pé de galinha no meio de uma coisa toda cabeça, a gente falando de estética, né? E falando coisas sobre o pé de galinha. Então, é um pouco essa questão que eu queria trazer hoje. Aí, a aula que vem, eu posso já começar a introduzir algumas questões da monadologia. A questão um pouco, então, da monadologia, que eu queria trazer para vocês, é que, e aí eu até coloquei aquele texto lá, assim, por que tantos autores que poderiam ter sido recuperados pelo Benjamin, ele recuperou exatamente esse aqui, o altar, né? É essa imagem do Greenwald, que é esse Cristo que está todo deformado, está todo furado, não normativo daquilo que seria um Cristo do Rafael, que é maravilhoso e morre na sua sublimidade de beleza, e aqui esse Cristo que, para estar diante de nós, ele tem uma espécie de aceno com a morte, né? Uma espécie de relação forte com a carnalidade, como se essa ideia da transcendência só viesse se muito próxima de um elemento carnal. Outra imagem que é bastante comentada é o Cristo do Robin. Deixa eu ver se eu acho. Que está no Dostoiévski, inclusive, né? Ai, não consigo achar nada hoje. Isso. Essa aqui. Porque ele está morto, né? E ele está realmente morto. Ele não está assim numa espécie de ascensão, nada disso. Isso é uma predela, né? É o que fica embaixo do quadro, né? Assim, os quadros, eles eram peças de altar, né? Então você tem o peça do altar, aquelas portas que fecham e uma parte que fica embaixo também, que também era pintada. Então, e vocês veem muito isso em igrejas, né? Que tem embaixo, às vezes, de um altar lateral, tem essa caixa onde fica o Cristo morto que sai na procissão da Semana Santa, né? Mas essa ideia, então, de um Deus que, para estar vivo, precisa estar morto, né? Então, essa ideia, que é uma ideia, enfim, que também faz parte do Renascimento, não estou dizendo que não, mas que faz muito parte desse elemento histórico que vai se configurar no Trauespir, né? Nessa ideia das grandes catástrofes, os grandes elementos naturais, a história da criatura nesse sentido, da história da natureza, que vai aparecer marcadamente na alegoria barroca, como Benjamin vai depois falar durante todo o livro. Mas o próprio Adorno diz que, por mais que pareça que o Benjamin está simplesmente falando de história literária, e ele está falando de uma questão que seria interna à literatura, ele está falando de uma coisa maior, que é um pouco o que a gente está tentando recuperar aqui. Ele está falando de uma questão que é, sim, metodológica, no sentido dessa ideia de segunda natureza, que seria essa natureza cifrada, que se põe como mediação diante da natureza mesmo, né? E o acesso à natureza mesmo é intransparente e se torna uma coisa enigmática, mas ao mesmo tempo essa segunda natureza, ela pode ser cifra no sentido de que permite, como cifra, que essa natureza, essa proto-natureza petrificada, possa vir também como um elemento que aparece, né, na alegoria, que dá acesso a essa natureza. E aí o Adorno termina um pouco falando que ele fala desse giro ontológico da época dele, né, que houve esse giro ontológico, que é um pouco a questão do Heidegger e tal,
ele faz essa crítica ao giro ontológico, então você tem esse giro ontológico, como se você saísse da história e saltasse para fora, procurasse a história do ser, ele precisa, nesse sentido, de ser pensado como dialeticamente implicado na própria história, né? E aí, deixa eu só achar aqui, se eu consigo achar a parte em que ele fala exatamente dessa questão de que parece que o Benjamin está simplesmente falando de uma questão que é interna à história da arte, à história da literatura, que ele está falando da alegoria enquanto história literária, mas esse elemento alegórico, ele tem fins dialéticos, para se pensar exatamente a própria questão metodológica que está colocada por esse problema. Ele fala aqui na página 7 desse texto que vocês estão vendo, todo ser, ou pelo menos tudo que foi transformado em ser, né, tudo que vem a ser, tudo que foi ser, se metamorfoseia em alegoria. E com isso, a alegoria deixa de ser uma mera categoria da história da arte. Igualmente, o significar, que é próprio da alegoria, porque a alegoria significa, ela não é, o signo é, né? O símbolo é, a alegoria significa. E significa, é ótimo. E na significação, você tem uma espécie de mediação entre o que significa e aquilo que é significado, né? Então, você tem esse jogo que é dinâmico. Igualmente, significar mesmo se transforma de um problema de hermenêutico histórico filosófico até de problema do sentido transcendente em momento que transubstancia a história constitutiva em proto-história. Daí a proto-história do significado, a queda de um tirano, por exemplo, é similar ao pôr do sol na linguagem barroca. Essa relação alegórica contém em si já a intuição de um procedimento que pode conseguir interpretar a história concreta em suas manifestações como natureza e construir dialeticamente a natureza na figura da história. O desenvolvimento dessa concepção é, mais uma vez, a ideia de história natural. Então, essa ideia de que a alegoria ela serve, portanto, como esse elemento, esse oxímoro da história natural e uma espécie de possibilidade, como cifra, de ainda colocar o problema da significação, do decifrar, como essa dialética entre natureza e história num polo de reconciliação, que pode não vir, que pode não se dar, mas que está posto pelo menos como um sentido, vamos dizer assim, não simplesmente uma coisa do lado da outra, da qual também se perde, o Adorno vai dizer mais abaixo, o elemento que seria empírico, né? O fenômeno, porque você fica com uma espécie de historicidade que às vezes é apenas espiritual ou apenas abstrato, enquanto o que o Benjamin está fazendo é reportar o teor de verdade ao teor coisal, que é a essa matéria sensitiva, a esse material, a esse pequeno, às minúcias, como vai dizer o próprio Benjamin mais para frente, né? Da forma. Então, é só quando o ciclo percorre todos os seus extremos que a ideia pode fulgurar, vamos dizer assim. Então, não é simplesmente eu tenho a ideia de tal espírito, portanto eu não preciso mais dos fenômenos, eu simplesmente explico o que ele é, né? A tragédia é aquilo que tem o herói trágico, né? Não é nada disso, não é essa questão. Inclusive, o Adorno fala aqui do herói trágico num determinado momento, né? Que o herói trágico aceita o salto diante da facticidade, né? E o herói trágico, ele, de alguma forma, é uma espécie de figura da reconciliação, porque ao mesmo tempo que ele recebe a coroa da culpa, essa coroa da culpa faz com que, de algum modo, ele vença o destino, né? Então, essa ideia da culpa trágica, né? Que não é a culpa do Trauespir, porque ali a culpa é a culpa da criatura, então é uma culpa infinita, é uma culpa que faz sempre aparecer novamente a proto-história, né? E ele fala aqui, né, dessa ideia das imagens míticas que retornam o tempo todo, e que nós precisamos dela, né? Então, ele fala aqui embaixo. Ou como acontece na mitologia subjacente à tragédia, que é sempre dialética.
de um lado, carrega em si a condição de culpabilidade do ser humano decaído nas dependências da natureza, mas ao mesmo tempo aplaca o destino por si mesma, porque o ser humano se eleva como tal sobre o destino, né? Na culpa trágica. Então, essa culpa que, ao mesmo tempo, é natural, porque é do destino dos deuses, e é histórica. Então, é sempre essa dialética que se mantém como uma espécie de elemento de redenção. Vocês teriam alguma questão? Todas as questões do mundo? Eu sei que esse texto Adorno também é bem difícil, eu não queria nem trazer, mas é que eu acho que essa noção de história natural, ela vai ajudar depois a gente a entender algumas questões da noção de alegoria. Então, a questão do Adorno, na verdade, é um pouco criticar esse modelo da ontologia, do giro ontológico, né, da virada ontológica, que é exatamente você tentar saltar para fora ou saltar para além de uma ciência que é a ciência voltada aos seus objetos para a pergunta do ser, ou essa verdade do ser, o que também é um movimento, se vocês forem pensar, está dado no texto do Benjamin. Benjamin está falando também que esse método moderno, ele é um método que aponta para as coisas e perde as coisas e perde os fenômenos, mas aponta para os objetos, né, para uma espécie de circunscrição das suas referências e esquece exatamente a dimensão da verdade dessas coisas, como se a verdade, ao fim e ao cabo, já não fosse mais possível, né? Uma verdade que a filosofia deixou de ser a exposição da verdade para ser o saber da posse do conhecimento. Então, ele está dizendo isso também. Então, ele está dizendo também que a gente precisa, que um modo novo de exposição, o problema da filosofia é exatamente como expor nos fenômenos esse brilho da sua verdade. Professora, no caso, Heidegger faz isso para Adorno? Heidegger fala o jargão da autenticidade. Sim, o Heidegger faria isso. Ele pularia por cima das mediações, procurando um outro elemento que não é mediado historicamente, para além da mediação. É um pouco assim o que o Heidegger vai falar os textos que eu conheço. Tá? Não sou profunda conhecedora do Heidegger, eu conheço mais pelo Adorno mesmo. Mas, por exemplo, o Heidegger vai ler os textos dos filósofos originários. Ele vai ler o Parmênides, o Heráclito, o Anaximandro. E aí ele fala: lá se pensou o que há a ser pensado. Lá se pensou mais porque se pensou primeiro. Então, um pouco essa ideia, né, do que se põe a pensar, né? E aí ele vai fazer toda uma leitura, o Heidegger, tanto do Heráclito, né, como o obscuro, na noção de aletheia, daquilo que vem ao claro, como na noção do Parmênides, da deusa verdade, né? A deusa que é a deusa verdade, que é a própria exposição da Físis. Vale lembrar, o poema do Parmênides chama Perifícios, sobre a Físis, sobre a natureza. E a natureza ali não é essa natureza da física, né? Essa natureza da história natural. É uma natureza com uma espécie de plano ontológico, né? do ser, né? É a espécie de vir ao ser, né? A gente falou disso em IHF, então estou só repetindo, eu falei disso em IHF. Inclusive tem um vídeo lá, se vocês quiserem ver, tá? Sobre a superação da metafísica. Mas essa ideia de aletheia, né? E a ideia da verdade como aquilo que vem ao claro, e não aquilo que é da ordem da posse também, e não daquilo que é o resultado da intenção subjetiva de resolver um problema. Ela é um esquecimento, mas não um esquecimento subjetivo, é um esquecer-se, né, assim, que vem à luz, mas que também ama esconder-se. Aí ele vai brincar, o Heidegger, com esses dois aforismos, não são aforismos, esses dois trechos, né, dois versos do Heráclito. Um deles é que do que jamais tem o caso como esconder-se, e a physis scriptestai filei, a physis ama esconder-se, né? Aquilo que não tem o caso pode ser a physis, também pode ser o ser, e daquilo que não tem o caso, daquilo que nunca se esconde, como ocultar-se.
mas ela também ama esconder-se. Então, esse jogo, né, de ocultação, desocultação. Então, quando ele faz isso, Heidegger, né, quando ele procura essa espécie de origem primeira antes da metafísica, antes da mediação, é que o Adorno acha que ele está realmente fazendo esse movimento, que é um movimento que tem que cai no certo solo do mítico, do paralisado, do que está dado, então, que é o jargão da autenticidade. Você vai laçar essa verdade primeira, tal, utilizando um jargão, um palavreado que, ao invés de mostrar essa mediação, essa maldição da mediação, ou tentar problematizar essa questão, você vai lançar para fora, né, dessa questão, enfim, um pouco isso. Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal, não vou achar. Aí o barco, tem tanta porcaria aqui na minha estante. Mas a verdade, assim, eu estou falando, na verdade, aqui o que eu entendo da crítica do Adorno. Para uma metacrítica da teoria do conhecimento, ele fala assim, verdade, ser, unidade, os principais termos eleatas são puras determinações do pensamento, e Parmênides os reconhece enquanto tais. Porém, ele e seus sucessores omitem o fato de que esses termos se apresentam como indicações de como se deve pensar, como um método. A doxa de Parmênides é o excedente do mundo sensível sobre o pensamento. O pensamento é o ser verdadeiro. Não que os pré-socráticos formulem com autenticidade as questões sobre as origens, posteriormente emudecidas pela culpa da profanação, mas neles, e ainda em Platão, a ruptura, a alienação foi enunciada de maneira pura e não dissimulada. Esta é sua dignidade, a dignidade de um pensamento que ainda não encobre a desgraça que ocasiona. A desgraça é, na verdade, a mediação, né? Assim, você produz essa mediação, essa maldição, da qual se tenta escapar, mas o que diz o próprio Adorno diz que escapar não é escapar por uma indefinição. Ele diz aqui, né, no próprio texto dele, ele diz que assim, ó, ele diz na página 8. Porém, se a filosofia não quisesse insistir em outra coisa que na aceitação do choque de ser história e se apresentar sempre ao mesmo tempo como natureza, se ela quisesse simplesmente ser história e natureza ao mesmo tempo, sem entender que isso é uma dialética, então isso seria, como Hegel o censurava em Schelling, algo como a noite da indiferença, na qual todos os gatos são pardos. Como sair dessa noite? Isso eu quero apontar a seguir. Ou seja, como, na verdade, né, sair dessa indistinção também em que todos os gatos são pardos, né? Assim, não é isso também. Né? Você quer exatamente formular essa dialética, né? Muito complexo, gente. Na verdade, a gente está pensando junto, né, no fundo, porque é meio grupo de estudos esse curso. Bom, gente, então, ó, são 10h30. Eu acho que, só voltando então um pouco o fim com o começo, tem pouca gente já, mas enfim, então a gente tem mais 2 aulas síncronas, o trabalho final fica para dia 22, que é o último dia de aula, vocês postam no Aprender, o trabalho não tem número de páginas, vocês podem fazer o trabalho como vocês quiserem, são aquelas 2 propostas, tá? Uma proposta que é mais centrada no próprio texto, que é analisar o texto só, e a outra proposta que vocês podem ampliar para outros temas, inclusive se alguém quiser falar de Heidegger e tal. Eu conheço pouco Heidegger, já estou falando para vocês, estou lendo aqui como o Adorno está criticando a criança aqui, o Adorno que critica todo mundo, mas assim, estou mostrando um pouco essa questão, como o Adorno entende, né, qual o problema que estaria colocado nesse giro ontológico, que ele acha que o Benjamin não faz, e escapa dando uma solução muito mais interessante, que é exatamente manter a ideia de uma natureza que é transitória e de uma história que expõe a proto-natureza, sempre numa espécie de dialética alegórica dessa ordem da significação, que é a ordem da mediação, porque a alegoria é sempre
mediação, né? A alegoria precisa da mediação. Ela não é, ela significa. Né? Então, ela é esse movimento de um jogo, vamos dizer assim, entre a cifra e o que pode se decifrar, mas que sempre cai novamente na cifra. Então, esse jogo que é o que o Benjamin propõe, para além da mera história literária, como uma possibilidade de se pensar essa relação entre natureza e história, sem cair numa natureza paralisada e mítica, embora a natureza paralisada e mítica esteja sendo retrabalhada por essa história, ou uma historicidade contingente, externa, sem também se perder essa historicidade cheia, fenomênica, numa história abstrata, espiritual. Então, ele quer exatamente fazer esse movimento da história contingente, fenomênica, que passa por dentro do conceito de natureza, que trabalha os elementos míticos dessa natureza, que faz com que esses elementos míticos se expressem na história, que busca, vamos dizer assim, essa possibilidade de mediação decaída, nesse sentido da alegoria, como cifra dessa segunda natureza, e como o Benjamin propõe, então, esse modelo de história natural. É isso. A próxima aula vai ter qual texto? Então, a próxima aula eu vou falar da monadologia, tá? Eu vou colocar uns textinhos lá para vocês de apoio. E na última aula, e eu vou colocar também lá agora, a última aula eu vou falar da questão do Kunstvolle e Barroco e Expressionismo. E aí a gente fecha o curso. Tá bom. Pri, Obrigada. você acha que tem alguma relação com o texto de Benjamin sobre a modernidade dos modernos? Ou quando ele está falando da modernidade, ele fala um pouco sobre Baudelaire com o texto que a gente está lendo? Ou é muita viagem, muito esforço? Tem a ver na noção de alegoria, né? A alegoria, como é que é? O Barroco viu o cadáver de fora, Baudelaire o vê de dentro. Não, mas essa noção essa frase é do Benjamin. E dava para fazer uma agenda, né, com frases do Benjamin. Mas porque ele vai usar exatamente para relacionar a obra de Baudelaire à modernidade de Paris, esse vínculo alegórico, né, que é a cifra que se põe como segunda natureza, que explicita alegoricamente a historicidade, né? A história que está ali, porque o Baudelaire não é um poeta que fala diretamente das mudanças de Paris. Essas mudanças de Paris, por exemplo, vão aparecer como? Quando o Baudelaire fala de um cisne, citando Ariadne, falando de coisas que meio mitológicas, de um cisne que fica batendo as asas na areia, na terra, porque ali onde havia um lago não há mais. Ou seja, ele fala dos movimentos de uma cidade que se reconfigura vertiginosamente, em que você perde qualquer tipo de noção de localização e de experiência, então essa cidade do choque, a partir de uma alegoria. Então ele põe muito essa questão, o Benjamin, na questão da leitura do Baudelaire. É o mesmo elemento alegórico que está aqui, dessa ideia de história natural, ele fala, inclusive, de história natural, né? Da floresta de símbolos, né, do Baudelaire, né? O poeta percorre a cidade como se ela fosse uma floresta de signos, enfim, essa ideia de que tudo significa tudo, né? De que, então, em todos os elementos da cidade moderna, eu posso decifrar a face hipocrática da história, né? Essa proto-natureza petrificada, assim, que estaria em todos esses elementos que estão configurados na cidade moderna. Ele usa esses mesmos termos no texto do Baudelaire, se você for procurar, assim. Mas você podia escolher um texto do Baudelaire, assim, uma parte, talvez, só para comentar. Sim, isso que eu estava pensando, porque tava, tipo, um texto enorme, né? Eu tô vendo, na verdade, qual. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar o meu, peraí. Ai, meu Deus, vai cair tudo aqui. Eu tenho esse da Autêntica, mas eu não conheço muito. E o meu tem defeito, olha que legal. Ele vem com umas folhas em branco, bem benjaminiano. Você podia pegar, por exemplo, alguma figura, por exemplo, você pegar a figura
enfim, tem Paris do Segundo Império, né? Sobre alguns temas em Baudelaire. Aí você pega, por exemplo, um trecho, uma parte, né? Só desse texto e tenta trabalhar. Tem essa parte que fala do Freud no começo. Ó, por exemplo, aqui, né, na página 112 da edição da Brasiliense, ele vai pegar um texto das Flores do Mal que fala do sol. Aí depois ele fala, ao longo dos subúrbios, onde nos pardieiros persianas acobertam beijos sorrateiros, quando impiedoso sol arroja seus punhais sobre a cidade, o campo, os testos e os trigais, exercerei a sós a minha estranha esgrima, que é o cara escrevendo como se fosse um esgrimista, buscando em cada canto dos acasos da rima, tropeçando em cada palavra como nas calçadas, topando imagens desde há muito sonhadas. A experiência do choque, aí ele citou o poema, e aí ele vai tentar pensar o que esse poema, como é que esse poema explicita questões da época. A experiência do choque é uma das que se tornaram determinantes para a estrutura de Baudelaire. Gide trata das intermitências entre imagem e ideia, palavra e objeto, nas quais a emoção poética de Baudelaire encontraria sua verdadeira sede. Ou seja, a imagem vai a ideia, a palavra, o objeto, então você fica jogando de uma coisa para outra. Ou aqui é o da Cibele, né, que ele fala, né, E aí ele vai pegando essas poesias, você podia pegar uma, ou a noção de multidão, ou a poesia Uma Passante, que é muito famosa, né, que, como ele fala como essa noção da vivência moderna, da experiência corrompida, ela aparece no poema Uma Passante, que é o cara está tomando uma cana lá, sei lá, cerveja na rua, e passa uma mulher por ele, e ele se apaixona, entre aspas, por essa mulher, que ele não sabe quem é, e se perde na multidão. Então, como essa experiência, que é uma experiência, que é uma vivência, porque ela não é uma experiência, ela não se completa, de choque, em que dois olhares estranhos se cruzam e se perdem. E você fica com essa incompletude, e como que o Benjamin trabalha essa questão. Então, algumas ideias para você escolher. Massa, massa. Obrigado, Pri. Então, gente, vou lá, e daqui a pouco vai explodir aqui. Deixa eu parar de gravar, porque senão... Bom, gente, não sei se está ajudando muito essas aulas, mas pelo menos a gente vai se aproximar